Boa tarde, tudo bem? Deixa eu só fazer meu comentário aqui rapidinho. Hoje nós vamos continuar falando de bullying, tá? Com a nossa convidada espetacular, Emily, seja bem-vinda, viu, amada? Deixa eu só colocar aqui o nosso tema, que eu já falo com vocês. Eu gosto de trazer, mas não trouxe. É a energia do abusado e do abusador. Nós vamos continuar nessa pegada para a gente entregar mais uma vez, né? Os cuidados que a gente tem que ter. Bem-vinda, viu, nega? Deixa eu ver se era isso mesmo, que eu nem olhei o tema, já taquei aqui, né? A segunda parte. Acho que era isso mesmo, né? Edneia, seja bem-vinda. Tu quer mandar para mim, Rai, que já fica teu arroba? Tânia Batista, seja bem-vinda. Bullying, né? A energia do abusado e do abusador, segunda parte. Mas, se tu quiser mandar, senão eu já vou fazendo aqui. Enquanto você chega para poder te apresentar, já vou fazer aqui o convite também. Porque como a gente vai estar, eu creio, que com muitas pessoas da quarta-feira, e nós não encerramos esse assunto. Bem-vinda, Edneia Gabriel. Deixa eu colocar de novo que meu comentário não fixou, né? Então, era bullying. Hoje nós vamos estar falando sobre isso novamente, tá? Vai te ajeitando aqui que eu já te chamo. Bullying e a energia, não era isso, não era? A energia do abusado e do abusador? Do abusado e do abusador. Gente, se eu falar para vocês que eu não tive tempo nem de olhar aqui pro negócio, mas Deus é mais, a gente vai se embora assim mesmo, né? Deixa eu colocar aqui com as meninas lindas, com as praticantes aqui da energia do desabuse, porque o negócio que a gente tem que acabar é com esses abusos na vida, né? Praticantes da energia do desabuse-se. E aí, do desabuse-se, Raimunda 561, né, Rai? Isso, ainda 561. Tá. Raimunda, que aí quem chega já vai vendo, né? 561. Pronto. Eu não gosto de demorar assim, não. Eu gosto de já trazer o tema, gente. Mas tem dia que é do jeito que tem que ser. Então, se eu consigo fazer, imagina você. Faça um negócio bonito, faça um negócio bem feito, tá? Eduardo da Alex, eu creio, né? Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas, e eu gosto realmente de passar aqui um pedacinho da minha tarde fazendo isso. Gostava tanto que passava todos os dias. Hoje, eu passo apenas dias de quarta e dias de sexta-feira. E tenho o privilégio, né, de, geralmente, estou tendo pessoas que vêm defender algum tema comigo. E temos trabalhado sempre para trazer consciência ao que é um abuso, né? Porque o abuso, as pessoas estão sempre presas ao abuso sexual, principalmente infantil, ao abuso físico, e algumas vezes já se fala no abuso mental, né? No abuso emocional. Da Silva. Eita, Mazé, seja bem-vinda. Então, a gente, para falar de abuso, a gente precisa trazer a luz, a gente precisa trazer o esclarecimento. Eu e a Raimunda, a gente escolheu falar um pouquinho desse abuso que é o bullying, né? E começamos a semana passada. Quem não viu a live, por favor, veja, tá no perfil dela também, já tá no meu, tá salva no perfil, tá no Facebook, tá no YouTube, Maria Viana X. Já aproveito e peço para vocês estarem seguindo os perfis, para vocês estarem ajudando a gente a estar levando essa mensagem, né? Então, no YouTube, Maria Viana X. Né? A Raimunda também começou agora um perfil novo, vai ser muito bom para ela se você puder contribuir seguindo o seu perfil. É só clicar aqui, ó, do ladinho está Maria Viana 03. Aproveita, se não estiver seguindo, segue. Não vai sair nada do seu bolso, mas você vai estar sendo canal de graça. Você vai estar nos ajudando a estar levando esse conteúdo, essa matéria para outras pessoas. Talvez você hoje não seja a pessoa que precisasse estar ouvindo isso, mas talvez você seja a ponte que leve esse assunto a alguém que está necessitado. Porque abuso, independente que seja bullying ou não, todos nós sofremos ou todos nós praticamos. Então, quando você não convive com essa energia do abuso, porque aconteceu com você, você vai conviver com pessoas
que aconteceu com elas. Então, o que é que você vai fazer? Como você vai agir? Então, esse é o nosso intuito, né? Estive aqui a semana passada com o Rai, né, Raimunda, e hoje, mais uma vez, a gente vai dar prosseguimento a esse tema. Como sempre, vai estar chegando pessoas novas no perfil, vai estar chegando pessoas para assistirem essa live depois. Eu gostaria, Raimunda, que você se apresentasse novamente, né? De onde você vem, quem você é, e por que que a gente faz esse trabalho, comprou essa briga para a gente, tá bom? Olá, pessoal. Meu nome é Raimunda, eu sou sergipana, vivo aqui em São Vicente há 27 anos, né? E sou divorciada, tenho um filho. E realmente, quando a gente começa a estudar sobre os abusos, sobre como as pessoas. As consequências que as pessoas levam para a vida por conta de sofrer abusos e não se cuidarem e não se tratarem, não falarem sobre isso que sentem, ficar se guardando só para si, e com o tempo essa conta vai chegando para as pessoas, né? Aí vem uma ansiedade, vem um síndrome do pânico, vem uma depressão, e as pessoas acham assim, porque passou por determinadas coisas, porque teve tal perda. E muitas vezes a gente sabe que é a somatória de tudo que a pessoa vem juntando, né, ao longo da vida. E aí, conversando com a Maria, a gente é praticante da energia do desabuso, e a gente escolheu esse tema para falar, porque é um tema bem interessante, porque envolve também as nossas crianças, né, que quem tem idade escolar ainda tem essa preocupação. As pessoas que já passou por isso e carrega esse peso, essa carga emocional ao longo da vida e fala assim, mas tá, passou, e agora eu faço o que com isso? Né? E a gente sabe que tem solução, e a gente sabe, só que para a pessoa resolver, primeiro a pessoa tem que se conscientizar, tem que ter clareza, né? Se não tiver clareza, vai achar que a vida é assim mesmo, que o abuso, ela é sorrateira, ele faz com que vai tudo se normalizando, tudo, o tempo vai amenizando, vai botando as coisas mais ou menos encaixando para que a vida continue, porque tem. Só que em várias áreas da vida, a pessoa se trava. Por que ela se trava? Porque ela está carregando um peso que não era para ela estar carregando. E hoje, né, Maria falou semana passada, mas na verdade a nossa outra live foi na quarta, né? Foi nessa mesmo, né? Foi nessa semana. A Maria está aceleradinha, já está querendo passar para outra. Então, essa semana mesmo, né? Exatamente. A gente começou uma live aí falando sobre o bullying, né? Sobre os tipos de bullying mais frequentes. Quem quiser ver essa live só, acompanhar, né, a primeira parte. E hoje a gente tem que dar cuidado, porque senão a gente não dá conta do conteúdo, né? Se a gente ficar voltando para explicar tudo de novo, não consegue entregar o que a gente tem para entregar hoje. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o autor, as consequências, como a gente pode evitar o bullying e como a gente pode ajudar as pessoas que sofreram bullying, né? De uma forma resumida, mas de uma forma que esclareça também que existe, né? Toda ação tem uma reação, então as pessoas têm que se conscientizar. Primeiro era fazer a conscientização mesmo, para as pessoas pensarem que não é uma brincadeira, que não é uma coisa que a criança passou uma vez, que você passou uma vez, e se te marcou de alguma forma, ficou um registro. Então, é bom olhar para isso com carinho, é bom procurar ajuda, se necessário, né? E às vezes, como a gente fala, isso às vezes pode não ser pra gente, mas a gente não está escutando por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso falando. Maria não está aqui por acaso falando sobre isso. A gente foi escolhida para falar sobre isso e vocês são escolhidas para ouvir sobre isso. E o que vocês vão fazer com isso, aí já é assunto de cada um, né? Porque é a escolha que vocês vão ter que fazer com esse conhecimento que vocês estão tendo a partir de agora. E eu vou falar um pouquinho sobre o autor. E o autor, muitas vezes, as pessoas só pensam
qual vai ser a punição? Qual vai ser o castigo, né? O que vai fazer com ele? Quem é? Quem fez? Por que ele... E muitas vezes esse autor, ele já é uma grande vítima. Ele já é... Porque ele está tão ferido, ele já está tão ferido pela vida, que ele quer ferir os outros. E ele não pesa as consequências que isso vai acarretar na vida do outro. E uma maneira que... Não é que, o cara fez um bullying comigo, eu vou deixar porque, coitado, ele é uma vítima. Não é isso. Mas saber que por detrás daquele ato dele tem uma dor. E buscar, se quando você busca ajuda para você que está sofrendo bullying, mas buscar ajuda de pessoas responsáveis, de pessoas sérias, que realmente queiram entender o problema e queiram resolver, você não está buscando ajuda só para você, você está buscando ajuda também para o autor. Porque se essa pessoa for identificada, o porquê que ele está agindo dessa forma, se ele sofre maltrato, se ele é uma pessoa abandonada, que não tem quem cuide dele, ele não recebe carinho de ninguém, e essa pessoa for tratada ainda na infância, a grande chance dele se recuperar, dele ser um jovem lá na frente, responsável, um cidadão decente do bem, é muito maior do que deixar ele praticar o bullying a infância dele inteira, que aí ele vai acostumar também com a delinquência, e aí quando ele crescer, a chance dele ser um delinquente é muito maior do que ele ser tratado. Então, abre essa aspa para as pessoas entenderem que não é só punir o agressor, é ajudar o agressor a se encontrar também, porque ele busca ajuda. E, às vezes, a forma dele agir é pedindo esse tipo de ajuda. Tem um filme que eu gostaria de falar, não fala exatamente sobre o bullying, mas fala de pessoas que vivem em abrigos, pessoas que passaram por maltrato, pessoas que é filho de mãe usa drogas, mãe prostituta, pais que alcoólatra, e chega um ponto que essas crianças não têm mais aonde ficar, não tem mais familiares, e aí eles vão para um abrigo. E depois, quando eles estão nesse abrigo, eles chegam lá como? Feridos, né? Muito agressivos. Porque foi isso que ele conviveu a infância dele inteira, com as pessoas que era para cuidar, que era para proteger eles. Imagina uma criança dessa numa sala de aula com 40 alunos. Ele vai se comportar? Ele vai ser um... Aí, nesse filme, tem um rapazinho, ele quando começa o filme, nossa, o menino ele é insuportável. Qualquer pessoa quer pegar aquele menino e falar, não, esse daí não tem mais jeito, esse daí... Mas depois, ao desenrolar do filme, vai mostrando a transformação dele. E vai vendo quanto que ele é um menino meigo, quanto que ele é um menino doce, quanto que ele é um menino gentil. Mas qual era a história dele? Por que ele estava tão agressivo? Por que ele estava tão hostil com todo mundo? Com os instrutores, as pessoas que estavam cuidando, com os colegas. Ele não respeitava ninguém, ele não respeitava a regra. Era por conta de tudo que ele tinha sofrido, né? O nome desse filme é Uma Lição de Vida. E mostra que, tipo assim, um autor, ele tem muita chance também de, quando ele crescer, se ele não for cuidado, dele ter sérios problemas psicológicos. Porque ele não consegue botar tudo que ele sente para fora. Porque cada vez que ele agride, ele se agride também. É uma forma dele estar se punindo também, porque ele não quer ver o outro triste, ele não quer ver o outro sofrer. Só que ele não sabe manifestar o que ele está sentindo. E ele precisa dessa ajuda. Então, quando uma pessoa vai sofrer um bullying, pede ajuda, aí vai uma pessoa responsável encaminha para um tratamento, ou quando senta com a família dele, conversa, entende qual é o problema que ele está enfrentando, entendeu? Ele vê que chamou a atenção e alguém olhou para ele. Entendi. A gente fica assim quietinho porque a gente vai se associando, né? Ou vai se associando, eu tiro por mim, ou por causa da minha idade, pelo que eu já passei,
ou pelo que eu vi as outras pessoas passando, ou você se associa por causa dos filhos que você ainda tem, o medo que você ainda sofre, né? E aí, como você trazer esse assunto, né, que nunca vai ser velho, porque ele é um assunto que acontece demais. E ele está acontecendo de maneira muito séria, cada vez mais sério. Depois que a gente teve esses problemas, né, com o Covid, em que as pessoas, as crianças, os jovens, eles também ficaram, boa tarde, Márcia, bem-vinda, começaram a ficar sem contato social, mas não é só porque eles ficaram sem contato social. Eles ficaram, o único contato que eles tinham são seus próprios povos, né? Então, a sua família, o seu meio ali que ficou misturado, se esse meio foi um meio sadio, foi bom para essa criança ou para esse jovem. Agora, se era um ambiente em que ele recebia só o que ele não gostaria, quando ele volta, que é como você traz, né? Quando ele volta para conviver com outras crianças e quer expressar aquilo que está dentro dele, ele vê os outros serem tratados diferente, ele não entende bem porquê, ou ele quer descontar aquela frustração que ele tem, né? Que é o que acontece muito com os adolescentes. Aquele buraco que eles têm, eles querem preencher com alguma coisa. Eles não sabem se deixar de ser criança, eles não sabem até onde eles têm que serem adultos, e aí misturam tudo, e o que tiver dentro deles vai transbordar. Então, se eles estão cheios de violência, se eles estão cheios de desprezo, se eles estão cheios de palavras que não edificam, eles também vão colocar para cima, para fora, em cima daqueles outros amigos, né? Jéssica, seja bem-vinda. E aí, o que é que vai acontecendo com tudo isso? A gente vai vendo, e por isso que é importante a gente estar falando sempre sobre isso, para que tanto a pessoa que sofreu, que está sofrendo, que tem um filho seu que está sofrendo, não pegue o assunto como se fosse assim, ó, aconteceu com meu filho, agora eu vou arrebentar o filho desse que está fazendo isso, né? É sentar, olhar, comunicar a escola, comunicar o fato dessa outra pessoa, fazer um apanhado para entender, que foi muito bem colocado aí por você, o que é que essa criança, o que é que esse adolescente está passando, por que esse comportamento dele? É um comportamento mesmo que já vem, ele já traz desde criancinha, ele já traz ali, porque a família toda, mesmo assim ainda vem da ambiência, a família toda age desse jeito, para ele já é normal e não sei o quê, mas a gente vai entender, a gente vai mostrar para essa criança ou para esse adolescente que existem outras escolhas, que ele não está condenado a ser aquilo. Então, quando você abre um leque de você recepcionar, receber os sentimentos da pessoa, olhar ela no olho, mostrar que ela existe, que eu estou vendo o que você está fazendo, mesmo que não seja agradável, mas tem pessoas que estão vendo você. E se tem pessoas que estão vendo você, que você não está fazendo só o que é desagradável, você também tem potência aí dentro que, se você quiser escolher, você já começa a ver outras possibilidades. Quantos casos, né, e cases de sucesso a gente não conhece de pessoas que foram recuperadas exatamente nesses comportamentos de escola, né? Do mesmo jeito que ele é um celeiro de maldade, ele é um celeiro também de criminalidade, ele é um celeiro de suicídio, mas ele também é um celeiro de pessoas geniais, de genialidade, né? Se você soubesse, as pessoas que estiverem dirigindo, tomando conta, né? Vendo esses jovens, vendo essas crianças, percebendo o mundo deles, porque tudo vai deixando uma pista, tudo vai deixando um rastro, né? Se tiver um adulto bem intencionado para cuidar, e é o que se espera de que você coloca o seu filho na escola para ficar 4, 5 horas, às vezes o dia todo, você espera que tenham pessoas capacitadas para estar olhando e direcionando. Ninguém está pedindo para educar o filho, a gente está pedindo só para direcionar. Eu cansei de dizer aqui, né? Tive a sorte, ainda ontem eu comentava, né? Ela, Saresp, aqui na escola de uma das meninas, né? E eu fui convocada para auxiliá-los, para estar com as crianças, né? Os professores estão ocupados, e aí eu passando aquele filme na minha cabeça. A minha menina já vai estar no 3º ano, se forma nessa próxima semana. Eu cansei de dizer, ela fez o primeiro, saiu só no 9º ano para essa outra unidade. Eu cansei de dizer para a diretora que viu ela pequenininha e acompanhou esses 9 anos. E os professores quase os mesmos. Da educação das minhas filhas, você pode deixar que eu dou conta. Agora, da genialidade delas, se vocês não derem conta do gênio que eu estou colocando aqui dentro, eu processo a escola. Porque eu estou trazendo um gênio para dentro, aqui para dentro, e vocês estão sendo pagas para isso,
para ensinarem, para passarem tudo o que eles precisam, que eles nem precisam, mas a escola exige, então tem pessoas aqui para ensinar. Eu posso estar em casa auxiliando, mas eu não vou me matricular com elas, eu não vou estudar com elas, porque eu não sou a estudante da vez. E eu não sou treinada para ser a professora da vez. Eu ensino do meu jeito, há 50 anos lá atrás. Os professores de hoje não ensinam do mesmo jeito. Então eu vou estar matando a genialidade dessa criança. Se acontecer alguma coisa aqui dentro que eu não saiba, a gente vai descobrir por que esse elo se quebrou. Ou não houve mais confiança da minha filha em me contar, ou não houve mais confiança da minha filha em contar para um professor que ele seja mais próximo. Você concorda? Então, se a gente, todos os adultos, estiverem pensando que não é para fazer... Você não está sendo bonzinho, não. Você está até com segundas intenções, porque esses jovens que a gente está cuidando, que a gente está criando e colocando no mundo, vão ser os profissionais que vão cuidar de mim, de você e de todos os outros. Então, se eu não olho para aquele menininho, eu tenho um caso, né, assim, de um menininho, coitado, que é tão assim, né, todo mundo acha que ele é o capeta, todo mundo acha que não sei o quê, e ele, de verdade, ele é um capetaço, né, mas é um capetaço que ele cumprimenta todo mundo, bom dia, tia, bom dia isso, bom dia aquilo. Você fala assim, ou é um verdadeiro artista, ou é uma pessoa muito carente. Então, você dá aquele bom dia que ele lhe dá, aquela coisa que ele lhe dá, sabe assim, olhando no olho, com respeito, e aquele menino que vem de comunidade, que é danado e que é tudo, é um menino que ele só está querendo assim, aqueles adultos que respeitam ele, você precisa ver o carinho que ele passa no olhar. Do mesmo jeito que eu já vi, aqueles adultos que acham que ele é o capeta mesmo, ele já olha encarando, tipo, se ficar na frente eu atropelo. Então, tu acha que tu está colaborando como, né? Essa pessoa, ela pode fazer várias coisas, mas você vai estar colaborando como para formar esses novos profissionais e mostrar também, né, para essas crianças o quanto que se ele é aquele rapazinho bom que não se abala com nada, mas o quanto que ele pode estar destruindo a vida de um coleguinha. Nem todo mundo é igual a ele. Então, as crianças e os jovens, elas precisam dessa responsabilidade. Senta, conversa, traz o assunto à mesa. Essa história, como você trouxe do filme, é muito bom. Não quero abordar o assunto diretamente. Pega o filme, vai falar sobre o filme, vai falar sobre o desenho, vai falar, presta atenção no que os teus filhos estão fazendo e vendo e traga para o seu mundo. Porque é de você que ele espera beber primeiro. Você não pensa que nenhum rapaz, nenhuma mocinha gosta de se abrir com o pai dos outros. Quando ele vai se abrir com o pai dos outros, ele já vai com uma declaração dizendo assim, em casa não acontece isso. Eu sinto falta. Não é verdade, Rainha? É bem verdade. E assim, que nem você estava falando, eu vi aí nos comentários também falando, né, que a quantidade de crianças e adolescentes que precisa de ajuda, porque chega uma fase que, às vezes, eles até demonstram, né, a angústia deles, mas quando eles têm que ninguém percebe, ou eles falam e ninguém quer entender o que se passa na cabecinha deles, eles apenas param de falar e vão se isolando, né? Então, eu queria agora falar um pouquinho como a gente buscar identificar quando uma criança está passando por essa chateação mesmo na escola, ou na rua, ou em qualquer grupo que ele esteja, né? Então, se a criança ela é bem assistida em casa, se ela tem um bom diálogo com a família, muitas vezes ela não vai comunicar, ela não vai falar, mas o comportamento dela levanta suspeitas, entendeu? Aí cabe aos pais ir atrás para descobrir se realmente são só suspeitas ou se está acontecendo algo que o filho não queira falar. O filho começa a mudar muito o comportamento. O menino é calmo, tranquilo, começa a ficar agitado, começa a ficar nervoso, começa a ter pesadelo, a nota na escola começa a cair, ele começa a não querer ir para a escola. Pergunta as coisas para ele só diz que está tudo bem, mas você vê que não tem alegria, que ele não tem, assim, vontade de ir para a escola, de brincar com os amigos, de falar sobre a escola. Começa a perguntar quais são as atividades que eles mais gostam na escola, quais são as coisas que ele mais fica chateado. E os adolescentes também precisam ter esse contato, né? Porque hoje em dia eu tenho um filho adolescente, então hoje em dia a gente sabe que para a gente abordar o adolescente, para ele se sentir à vontade de falar alguma coisa sobre eles para a gente, é muito... Parece que a gente está invadindo, né?
tudo parece que é uma invasão. Aí, que nem eu falo, a gente tem que buscar ter esse diálogo, mas também respeitar o espaço da criança, entendeu? Para que eles também não se sintam invadidos, mas deixe claro para eles que eles têm assistência, que eles têm com quem ele possa contar. Se eles precisarem, a mãe, o pai, o responsável está ali para dar apoio, entendeu? Para dar assistência. E hoje em dia, foi quando a família a família vai ter um conhecimento de um fato, e ela simplesmente fala, não, filho, foi só uma brincadeira, deixa para lá. A criança se sente como? Ela já vem falar com aquela dificuldade, que ela às vezes fica se segurando. A humilhação, né? Ela já vem humilhada, né? Já vem humilhada. Aí quando ela fala, a pessoa, não, foi só uma brincadeira. Brincadeira de moleque, não liga não. Ô, Rai, tu sabe que esse papo, desse jeito que você está colocando, ele foi sustentado até pelo menos 1970, onde as pessoas achavam que isso era o normal, era como pior do que... Não, acho que não era pior não, mas cada povo não tem um ritual para poder o menino virar homem? Né? Então, o fato do adolescente, da criança passar a ser um adolescente, dele ir para a escola sozinho, de depois ele ter que se defender sozinho e dele se virar sozinho, alguns, né, professores viam, e aquilo era normal, os adultos viam como algo normal, algo como alguém está medindo o seu território, né? Tem pessoas se posicionando para mandar, e tem pessoas que vão se posicionar a vida toda para serem obedientes. Isso seria o normal, que a gente também cresce ouvindo o quê? No mundo a gente vai encontrar quem manda e quem é mandado. Você escolhe de que lado você está. Não existe o meio termo, nem existe a liberdade. Não existe não tem por que ninguém mandar, porque você não tem. O meu pai que costumava brincar assim, você não tem território naquele lugar onde você manda as pessoas ruins, né? Você fala assim, vai para os quintos, você tem terra lá? Não. Vai tomar lá naquele canto, você também não tem esse canto para você estar mandando ninguém tomar. Então, mesmo nesse tempo de criança e de adolescente, e que o adulto se cria acostumado a quem pode mais, manda mais. Que foi aí onde foi se ver que não era apenas uma questão territorial, não era apenas um comportamento de adolescente. É quando um caso se desvia para ficar mano a mano, fica uma pessoa querendo sobrepor o seu poder sobre aquela outra. E com isso ela espelha para todo mundo, ela usa aquela vítima para ela espelhar o seu poder de tubarão. Então ela escolhe uma sardinhazinha, que geralmente são os mais fracos, que já é fragilizado, se você for olhar, é porque o pai, é porque a mãe, é porque tanto porque na vida, que ainda essa pessoa já está tão oprimida e cresce tão indefesa, que ela mesma atrai, ela mostra que ela é o boi da vez. Então, quem está doido para fazer alguma coisa, já vai fazer com ela, porque sabe que ela não tem força nem para reagir. Aí, como você fala, quando chega em casa, se chegar, né? Ou se alguém contar, ela tem até medo da reação do pai, da mãe, dos mais velhos, ou porque acharam que ela é muito mole, muito frouxa, deveria estar matando e morrendo junto, né? Para poder... Quantos da gente não escutou assim? Bateu em você, se chegar em casa apanhado, leva outra, tá? Eu não fui criada assim, não, mas eu escutava dos pais dos meus amigos, eu falei, um recado desse eu nem vou escutar. Então, eu, por minha conta, já fazia. Aí eu levava, porque o pai não me ensinava daquele jeito. Mas como ele queria me ensinar que era para ser todo mundo da paz, eu não queria. Então eu era o tipo da pessoa que não tinha jeito, eu tinha que só levar pancada. Você falando disso, eu estava falando com a mãe hoje e ela estava falando que o filho dela na escola, ele sofria muito bullying. E ele não falava nada em casa porque ele tinha medo que a mãe fosse da escola fazer barraco. Aí eu falei assim, então ele preferia aguentar a zoeira dos colegas, porque você na escola brigando pelos direitos dele. Mas veja bem o que é que ele dizia. Como é que essa pessoa luta por direito? Você já viu ninguém conseguir direito fazendo barraco? Se fazer barraco conseguisse tudo, não existia sem terra, sem teto.
Então, aí ela estava falando, não, meu filho ele tinha medo de eu ir na escola brigar, fazer barraco por causa do que fazia com ele, aí ele ficava caladinho. Aí agora, depois do marmanjo velho, ele que falou, ah, a senhora não sabe as coisas que eu passei na escola. Ela falou Que assim, eu preferia, olha como esse recado que você traz é importante. Veja como é a educação que você dá para os seus filhos, ou os seus netos, ou como as pessoas que estão dependendo de você para o seu direcionamento. Então, se você é aquela mãe, né, ou aquele pai, que lá fora você é uma pessoa. Então, lá fora as pessoas até sabem que você fala direito, que você não sei o que, não sei o quê. Mas em casa todo mundo sabe que você é um pavio muito curto, que você não sei o quê. Ou se você já é mesmo do balacobaco, já é mesmo, né, de estar subindo e tirando as tamancas o tempo todo, sobe e desce, sobe e desce. O que é que o teu filho pode estar? Porque imagina uma pessoa que sofre o bullying. Alguém tomou a força dele. Se a mãe ainda vai lá e faz um barraco, que vergonha que ela ainda vai passar. Então ele imaginava assim, eu sofro de uma pessoa. Se ela vir aqui e fizer um negócio desse, eu vou sofrer vergonha da escola toda. Pode ser também, né? Tu Porque entendeu? Então, assim, a mãe tinha o cuidado e ia zelar, só que nunca deixou isso claro para ele. Se ele tivesse essa clareza, ele não tinha medo de ir. Hoje as minhas meninas, elas fazem assim, elas devem ter esse mesmo medo comigo. Porque eu falo assim, você conversa, você luta pelos seus direitos, você se posiciona, você diz tudo, tá gostando, não tá gostando, conversa. Porque eu tô na altura dos olhos de vocês desde que vocês se arrastaram pelo chão. Eu sempre tive, quando o pessoal achava que eu perdia tempo com vocês, eu sempre tive fazendo investimento. O pessoal perguntava, você não trabalha mais? Eu falo, faço investimento. E que bom, estou falando das minhas duas filhas. Para mim, isso é um investimento de maior valor. Cansei de dizer, o pessoal achava que eu parei de trabalhar para trabalhar com valores nas bolsas. Era nas bolsas de dentro de casa. Mas está trabalhando com o quê? Eu falo com investimento. A vida toda eu falo assim, com investimento, com investimento. Com investimento. Estou investindo, vou colher 2 frutos. Segunda-feira ela termina o ensino médio, na terça-feira outra termina o fundamental, né? Vai para o médio. Então nunca me deram trabalho, eu estava fazendo investimento. Agora, quando elas têm como no caso, hoje, para eles apresentarem um trabalho de eixo, a minha tinha que levar, gente, pensa, levar pó, não é cocaína não, levar poeira, sabe? Num potinho, juntar poeira em casa e levar. Benção, as minhas meninas têm vindo de 0 a 10, elas são 20 para ácaro e para pó, e alergia. Falo, como é que o teu professor vai te dar um trabalho desse? Ah, mãe, que não sei o quê. Eu falei, então converse com ele. Tá aqui o pó, o senhor arruma alguém para fazer. Porque senão, filha, você vai precisar, eu só pergunto assim hoje, você vai precisar que a mamãe vai esclarecer? Mamãe, pelo amor de Deus, eu falei, então fale. Não, resolvam todos os problemas, porque a mamãe tem que funcionar assim, como a casa a delegacia. Só chegou até ali porque vocês não conseguiram resolver antes. Só que quando você chega com um problema para uma autoridade, essa autoridade pode brincar? Não pode. Não pode, porque senão ela perde a autoridade sobre tudo. Então, assim, tudo que vocês puderem fazer para se resolver, para a mamãe nunca tomar a frente para ter que entrar com a autoridade de mãe, vocês façam. Isso é entre vocês. Isso é entre você e seu pai, isso é entre você e seus amigos, isso é nas comunidades por onde vocês entrarem. Vocês tentem resolver tudo, porque uma hora a mamãe vai fechar os olhos. E vocês vão ter que ficarem só. Eu não quero ninguém morrendo em cima do meu caixão, porque eu não passei uma vida toda preparando alguém para querer morrer comigo, porque eu não estou mais aqui. Então, quando elas... Eu nunca recebi reclamação nenhuma. E olha que tem uma que sofreu muito e sofre por causa do problema de pele. Poderiam ter pego ela para Cristo, né? Porque a pessoa vai se sentindo menorzinha, vai se sentindo diminuída. Não, ela sempre esteve no lugar dela. E sempre mostrou. Não é esse problema externo que vai calar o que está aqui dentro. Então, sempre procurou ser uma das melhores e se destacar. Para poder você ter, na noção deles, na linguagem deles, você tem que me respeitar de algum modo. Não é assim, Raia? Exatamente. Porque quando a pessoa já veste a capa, né, da vítima, já procura se isolar, ela já se torna um alvo, né? Porque parece que... Mas a energia, ela acaba sintonizando, né? Puxando essas vibrações. E as pessoas que estão ali em volta vai atrair exatamente aquele agressor. Porque já que ela se sente uma vítima, o vítima ela quer o quê? Ser punida, né? Para ela, a vítima.
Então, a solução é trazer clareza mesmo, trazer consciência para as pessoas que passam por isso ou que enfrentam esse tipo de situações, possam realmente dizer, não, eu não vou ser vítima, não, eu vou buscar ajuda, e se eu puder, eu vou ajudar ainda essa pessoa aqui que está agredindo, porque quem sabe alguém olha para ele também e ele também vai receber ajuda. Porque, assim, Maria, as consequências do bullying, ela é muito variável, né? A criança pode lá, entrar numa depressão, não querer sair de casa, não querer sair do quarto, não querer sair de escola. A criança pode ficar com a autoestima muito baixa, se sentir desvalorizada, se sentir inferior a todo mundo. Perder a sua autoconfiança, né? Achar que os outros é mais que ele é bem, ele vai ser sempre menos que os outros, não, os outros podem mandar, os outros podem fazer ele que quiser, porque ele não se sente capaz. A ansiedade, ele se torna uma pessoa ansiosa, angustiada, triste. Tem gente que vai por abuso de substâncias, né? Começa com a beber, começa a ir para as drogas, porque eles estão buscando fuga. Por quê? É a dor deles que não está sendo molhada, não está sendo assistida, então eles vão, cada um busca a sua fuga. E tem os outros transtornos também, né? Psicológicos, mentais, onde a pessoa vai ter que passar por tratamento psicológico, vai ter que ir no psiquiatra, vai ter que tomar medicação, porque ela mesma não vai se sustentar. Só que até chegar nesse ponto, ela deixa muitos sinais. E um dos sinais mais graves, que é o do bullying, às vezes a gente vê esses massacres na televisão e as pessoas pensam que... E quando vão estudar, quando tem esses ataques em escola, tudo, quando vão estudar, essa pessoa que fez esse ataque, ele foi o quê? Ele foi uma vítima do bullying. Ele sofre tanto bullying na escola, no período onde ele está, né, frequentando, estudando, e ele não tem assistência, ele não tem quem o defenda, porque muitos não têm mesmo quem o defenda, porque se a criança já vem de uma desestruturada, onde ele já tem autoestima baixa, ele sabe que o pai e a mãe, Deus me livre, aparecer. Quando aparece é só para fazer barraco, entendeu? Então, ele vai se submetendo, porque também não pode deixar de ir para a escola. Esses dias também eu estava vendo uma senhora que ela me falou que o neto dela, 14 anos, ele largou os estudos porque sofria muito bullying. E ele não conseguiu sustentar mais. E aí a mãe dele quis trocar ele de escola e ele falou assim, mãe, eu não vou ir para nenhuma escola. Não vai adiantar me trocar de escola. E ele ficou dos 14 anos até os 22 anos trancado no quarto. Ele não saía nem para cortar o cabelo. Olha que trauma, né? Mas não terminou o ensino médio. Só que esse menino, ele tem uma cabeça muito boa. Porque, assim, ele tem problema dele que precisa ser tratado, ainda precisa ser olhado. Mas ela fala assim, que dos 14 aos 22 anos, foram 8 anos, né? Ele não comia porque ele não saía do quarto se tivesse mais gente dentro da casa. Ele esperava todo mundo ir dormir para ir tomar banho, para ir na cozinha comer alguma coisa. Ele não queria nem ser visto, né? Não, ele não queria nem ser visto. Mas ela falou que nesse tempo que ele ficou trancado, o pai dele deu um computador para ele, e pelo computador, ele estudou, ela falou assim, precisa de ver a inteligência do menino. Ele aprendeu a falar 3 línguas. Pois é. Ó, para tu ver... Pode falar. Ela fala que, no caso dele, o bullying trouxe a consequência social, né? Mexeu na parte psicológica dele não querer ter contato físico com ninguém, contato social com ninguém, mas a sede dele de aprender, e pelo virtual ele conseguiu, entendeu? Aí ele ia estudando as matérias dele, ele ia fazendo, só que ela falou assim, que para a vida acadêmica dele, é como se ele tivesse parado lá acho que foi no ensino médio, no começo do ensino médio. Até mesmo, né? Não tem como provar, né? Nos Estados Unidos aconteceu casos assim também. Teve
recentemente um caso, né, em que a menina, ou era o rapaz, ele é um gênio, um gênio, um gênio. E teve que entrar na justiça e tudo, fazer todos os testes para mostrar e eles validarem que aquele ensino todo que ele aprendeu era válido. Agora você veja, por que não seria válido? Porque não passou por uma instituição. Porque todas as instituições fizeram testes e ele passou. Aí tu, né, fica ali, ó, no paradoxo, né? Ele não é aprovado por não ter passado por instituições de ensino. Só que todas as instituições convocadas, os testes que foram aplicados, ele passou em todas. Então, né, tem que ir para a justiça. Você vê como essa energia ela movimenta? Pois é. Ó, como tu falou... Fatos reais, né? Que realmente... Ó, como esse termo que tu estava trazendo aí, quando a gente fala de bullying, né? Ele fica... Para poder explicar, foi usado para poder explicar o quê? Esse comportamento agressivo, né? Esse comportamento agressivo dessa pessoa lá. Acontece nos trabalhos, acontece em casa, às vezes de um irmão com o outro, acontece. Mas o lugar que foi mais detectado e que é o lugar mesmo, o celeiro da coisa na escola, né? Então, para poder explicar esse comportamento agressivo aí, seja ele físico ou verbal, né, que vai se repetindo aí ao longo do tempo e sempre naquele intuito de estar humilhando, de estar insultando, né, de estar ferindo a pessoa emocionalmente ou fisicamente, até mesmo de espalhar, como você falava ontem, alguns rumores, né, ou ignorar alguém também é uma forma de você estar cometendo esses bullying, né? E aí tudo isso se encontra no meio dos estudantes. E essas agressões que eram chamadas apenas de quê? Brincadeirinhas de mau gosto, que poderiam comprometer, que é tudo que você está trazendo, a saúde física, mental, ou gerar até essas marcas que ninguém vai reverter. Se não cuidar lá no fundo de quando aconteceu da criança, você não consegue simplesmente sentar com o adulto e dizer assim, isso aconteceu quando era criança, esqueça isso, não se esquece. Porque o sentimento ele foi colocado, ele está registrado. Então, como você pensa, o teu corpo não sabe mais se é real ou não, ele vai reagir ao teu pensamento. Ele vai reagir ao teu sentimento. Você parou, pensou no que aconteceu, o teu sentimento reagiu, fez alguma coisa, o teu corpo automaticamente ele entra naquele desespero, né? E aí se cria a partir daí essa construção dessas identidades, né? Dessas crianças que ficam como esse rapaz, hiper mega inteligente, desde que não tenha que tratar com outras pessoas. Então a parte afetiva e social dele foi totalmente, né, modificada. Agora tu pensa o tanto de conflito interno que essa pessoa sofreu. E sofre, né? Porque se ela hoje não consegue, mesmo tendo aprendido várias línguas, mesmo sendo inteligente, por que que ela, toda essa inteligência que ela tem, por que que ela não consegue sentar tete a tete com alguém? Por que que tudo isso que ela adquiriu não é mais forte do que aquilo lá que aconteceu? Então a gente pensa que é brincadeira, ou a gente pensa que, mas isso aí se supera. Senta com o seu povo, senta com aqueles que estão, porque a gente que é profissional, a gente vai sentar com qualquer um que esteja disposto a trabalhar nisso, a querer se cuidar, né? Ariela, seja bem-vinda, viu, amada? Então, se você, como profissional, você senta com qualquer um. Só que, antes de tudo isso, você tem pai, você tem mãe, você tem tio, você tem avó, você tem professor. Então, você tem uma comunidade, uma mini comunidade com você que lhe pertence. Senta com seu povo, senta com sua tribo. Veja por que é que, de repente, uma criança, um adolescente, um jovem, uma pessoa até mesmo de idade, ou com pouca idade, perdeu o brilho, passou a comportar-se diferente. Ou você acha que isso também não acontece com os adultos, que caem na mão de vilões e com medo de perder emprego, começam a se submeter e começam a sofrer bullying? Ou tem um segredo lá meio encapado, e alguém descobre e começa a fazer chantagem e começa a fazer bullying? Então, se alguém mudou o comportamento dentro da sua casa, dentro da sua convivência, senta com essa pessoa, dedica ali 5, 10, 15 minutos, mostrando para ela que você não é apenas um curioso, você é uma pessoa que está ali e se ela permitir, você pode ajudar, pelo menos ouvindo, pelo menos colocando aquele veneno para fora. Quem está envolvido no furacão não consegue, né, enxergar saída nenhuma. Por que é que a gente hoje, a gente trabalha tanto com energia? Seja bem-vinda, Josane Jesus, né?
Seja bem-vinda, viu, meu amor? Saudades de você. Então, assim, por que que hoje a gente trabalha tanto com energia, a gente trabalha tanto com a parte psicológica das pessoas? Porque elas foram esquecidas, elas foram cobradas para se posicionarem, para se comportarem como a sociedade quer que elas se comportem. Só que o que é delas, aquilo que é mais importante, foi esquecido, foi deixado de lado, até mesmo pela própria pessoa. Porque ela começa a se julgar e achar que aquilo só ela tem. Se só ela tem, só ela é a fraca, mas ela não quer aparentar aquilo. Só que quanta hidratação de travesseiro, só ela sabe. Só ela sabe o buraco que está dentro do peito dela, só ela sabe, às vezes, por que é que ela é tão ignorante dentro de casa com os filhos, com a mulher ou com o esposo. Então, senta com seu povo, senta, senta. Ó, não teve ninguém que sentasse lá no passado, quando você era um jovem, quando você era um adolescente. E de vez em quando você repete aqui algum comportamento, como se fosse um jovem, como se fosse um adolescente. Senta aqui, senta com cuidado. Se você não conseguir sentar por amor, você vai esperar passar por uma grande dor, que pode ser uma depressão sua, ou você levar alguém para um lugar onde você já esteve e você sabe que não presta. Porque você começa a repetir o papel daquele abusador. É essa energia que a gente fala. Quando você faz alguma coisa, quando você sofre alguma coisa, aquilo já foi criado em você, ficou registrado. E todos nós temos essa bendita energia de abusar, de se autoabusar e de abusar outras pessoas, independente que sejam crianças, adolescentes ou adultos, não é, nega? Verdade. E isso está presente no dia a dia, né? No cotidiano. E praticamente todos os momentos a gente passa por isso, a gente assiste isso, a gente ouve falar disso. Então, eu acho que a gente precisa estar atento mesmo a tudo isso. Vamos agora aprender um pouquinho 12 passos para a gente evitar essa situação, né? De se envolver com bullying ou de até ajudar quando a gente vê, assistir alguém passando por uma situação dessa, poder também, né, ser aquela pessoa que diga, não, vamos junto, né, vamos conversar sobre isso, deixa eu tentar ajudar você. Então, um dos primeiros passos, principalmente para as crianças na escola, para os jovens, porque automaticamente as pessoas já começam a perceber quem são os agressores, quem são as pessoas provocadoras. Então, tenta evitar essas pessoas, os locais onde elas costumam ficar, porque o que eles costumam fazer? Eles costumam buscar jovens que estão sozinhos, isolados, né, para agredir. E eles buscam também a ausência de um adulto, a ausência de uma pessoa, de um professor, a ausência de um inspetor. Então, eles procuram sempre, se eles estão em grupo, busca sempre corredores onde o jovem está sozinho, onde ele vai abordar e não vai ser visto por ninguém. Então, esse jovem que vai evitar esse tipo de situação, anda sempre com os amigos. Faz um grupo, né, tem os seus amiguinhos ali, vai estar no intervalo. Fica junto, não fica no cantinho isolado, sozinho, né? Outra dica é ficar perto de adultos também, né? Buscar sempre uma localização onde tenha um adulto que tenha uma visão, né? Que esteja sendo observado por adultos. Porque eles buscam fazer os bullying em locais onde os adultos não têm não estão, né? Evitar as áreas onde eles frequentam. Outra maneira de quando estiver, né, se acaso se confrontar com o bullying, é buscar não aceitar a provocação, se distrair, pensar em outras coisas. Tipo, o cara está falando verbalmente alguma coisa que chateia, começa a contar, canta uma música mentalmente, começa a recitar um poema, tenta distrair a mente com outras coisas que não seja, para não demonstrar as suas emoções, porque quando a pessoa pratica o bullying, ela quer o quê? Ela quer ver você emocionalmente abalada, né? Quer que você chore, quer que você se inflige, quer que você grite, fale algum palavrão. E quando você não retruca, quando você não faz nada, muitas vezes ele até fala assim, não adianta.
fala as coisas com essa pessoa ali, mas ele não, parece que não escuta, parece que está viajando, está em outro lugar. Então, acaba que, tipo, tirando o interesse dele, né? Em continuar praticando o bullying. Outra coisa que também pode ser feito para escapar é buscar mesmo, né? Vai, a pessoa vem te provocar, quando não der para você fugir, né? Que seja ou seja algo assim mais físico, mais frontal, você encarar a pessoa. Você olhar no olho da pessoa. Buscar, né? Se conseguir, encarar essa pessoa e mostrar para ela que tipo, o que você vai fazer comigo, eu posso fazer com você também. É pegar de volta o seu poder pessoal, né? Se pegar de volta o seu poder, né? Não é que a pessoa vai se tornar um valentão, mas tem hora que a pessoa tem que se posicionar, porque senão, se ela não se posicionar, ela vai só aceitando que o outro cresça e ela vai sempre diminuindo, o outro toma conta, né? É aquela coisa, a força que não é usada, ela vai caindo, a força que é usada, ela vai aumentando. Então, tem hora que precisa mesmo ter esse confronto, olhar de frente, olhar no olho, falar com essa pessoa séria, falar, ó, não estou afim das suas brincadeiras, não estou afim das suas provocações, me deixe em paz. E sai. Se der as costas, sai andando, entendeu? Se continuar... Posicionamento, né? Exatamente. Se continuar, se defenda, tenta sair do local o mais rápido possível e busca ajuda. Denuncia, né? Chama alguém para tomar conta da situação. Porque às vezes o grandão ele só cresce porque por falta de, eu não diria nem de punição, dependendo do caso. Mas a pessoa que se omite faz com que ela cresça. Exatamente. Outra forma de evitar também é evitar, às vezes o cara chega e fala algo com você. Você não precisa ficar calado, mas você não precisa refutar na mesma moeda. Tipo, o cara vem e fala um palavrão com você, eu dei um berro com você. Você pode falar com ele, tá falando comigo? Mas, sabe, não tá falando comigo? É comigo mesmo que você tá falando isso? Você tá ficando louco, cara? Como é que você tá falando isso comigo? Então, vai. Não precisa ir lá e agredir o cara, falar um monte de palavrão com o cara, que é você que é isso, não, isso é você, entendeu? Porque aí você só vai, quando você começa a falar, mas com uma voz mais firme, um tom de voz, não falando alto demais, mas um tom de voz que a pessoa entenda, com clareza. É comigo que você está falando isso? Por que você me chamou disso? Começa a questionar a pessoa, deixa a pessoa, faça a pergunta para ele, para ver se a pessoa começa a raciocinar, porque muitas vezes ele só quer que você reaja para a briga crescer. Tá só esperando um motivo, né? Para você dar um motivo, né? Isso, às vezes o cara chega, fala um apelido que a pessoa não gosta, chama a pessoa de alguma coisa, e a pessoa vai revidar, vai devolver aquilo, né? Aí o cara fala, não. Eu falei com ele na brincadeira, o cara se engrandeceu, falou aí. Mas, na verdade, a pessoa sabe que já vem sofrendo aquilo, já não é uma vez, duas vezes que o cara... E só da pessoa tomar uma atitude, o outro também já se choca, né? Já fala assim, opa... Não esperava, né? Nossa, ele agora vai reagir, né? Agora eu vou ter que mudar de... Agora eu vou ter que ser diferente, né? Porque às vezes o abusador, ele tá fazendo tanto, que ele já sabe até a reação que o outro vai ter. Quando o outro reage diferente, surpreende, né? Surpreende, às vezes, a forma que o outro responda. Surpreende tanto que ele perde a ação dele, ele perde a força naquele momento, entendeu? E nesse momento, o que acontece? A vítima acaba elevando a sua autoestima, recuperando a sua confiança, e o agressor fica assim, nossa, mas esse daí eu não consigo mais. Sem cara de tática, né?
Não, às vezes é tão bom que outros que tinham vontade de fazer a mesma coisa aprendem a se posicionar, né? É aquela história, quando você para um abusador, seja ele do que for, você para uma cadeia, né, de abuso. Então, é verdade. Outro também que as pessoas devem evitar, quando possível, é o cyberbullying, né? Que é os bullying virtuais. Não postando fotos, porque às vezes a gente vê as pessoas postando fotos bem sensuais e depois elas acabam sendo vítimas daquilo que ela realmente postou. Só que aí a pessoa faz uma montagem, faz algo que acaba degrinindo, né, a imagem da pessoa. Então, as pessoas podem evitar também a não contribuir com isso, né? Busca evitar, porque às vezes a pessoa já vive num ciclo social onde ela já passa por determinadas coisas. E quando ela planta ali dentro das redes sociais dela, né? Na internet, coisas sobre ela, que se a pessoa souber usar aquilo para fazer maldade com ela, aquele negócio vai render, aí ela vai ser prejudicada, só que ela estava fornecendo material também. Outra coisa é buscar sempre ajuda de adultos, né? E também, muitas vezes, eles não querem buscar ajuda de adulto, então busca um colega da mesma idade. Sabe do que ele está sentindo, qual o amigo. Porque, às vezes, duas mentes juntas pensam melhor que uma. E outra forma também das pessoas conseguirem, né, ajudar é tipo assim, você tá ali, né, no meio no intervalo, assistir uma pessoa ser agredida, assistir uma pessoa sofrer um bullying. Não fique com medo, se intrometa, vá lá, defenda. Principalmente quando tiver, às vezes é 2 pessoas contra uma pessoa só. Se você não quer se intrometer diretamente, vai até um responsável, uma pessoa mais, e pede ajuda, fala o que está acontecendo. Não precisa se expor. Mas não fica quieto, porque quando fica quieto ou fica ali em volta dando risada, sabe? A pessoa só está fazendo aquilo aumentar, né? Porque às vezes a pessoa que está dirigindo, a pessoa que está ali, ela está achando tão bom que está todo mundo assistindo, dando risada, gostando do que ela está fazendo, que para ela parece que ela está fazendo uma maravilha, né? Ela começa a receber força, crescer mais, né? Tem público, né, para aquilo. Porque acontece muito isso, às vezes tem um grupinho, está ali conversando, brincando, aí está assistindo lá um coleguinha ser agredido ou ser zoado, e aí o que, que eles fazem? Eles começam a dar gargalhada, eles começam a rir, começam a gritar, começam a agitar o negócio, que nem diz eles, né? Só que o agressor, isso para ele é como se fosse aplausos, né? É que indiretamente você está aplaudindo o bullying. E só que se fosse você que estivesse naquele lugar, você gostaria que fosse... que as pessoas rissem de você, que o seu agressor fosse aplaudido? Quer dizer, aumenta mais ainda a sensação de impotência, né? Exatamente. E a pessoa que está sendo a vítima, ela se sente como? Excluída de todo mundo, né? Porque ela tem um agressor que está ali agredindo, ela tem os colegas que estão rindo, em vez de alguém tentar ajudar, em vez de alguém tentar fazer alguma coisa, buscar ajuda ou interferir, as pessoas estão... Porque muitas vezes o fato de ter uma plateia agitando, dando risada, comentando, falando, agitando, faz com que ele se sinta ainda mais humilhado, né? Uhum. Exatamente. Porque... Exatamente, né? E aí, se a gente não consegue, né, entrar com empatia nesse momento, né? Exato. E acontece muitas vezes, muitos casos dos outros não ter essa empatia, dos outros não se incomodar. Tipo assim, não é comigo, então não quero nem saber. Não quero nem saber o que está acontecendo, né? Então, essas são as formas de uma pessoa
tanto intervir, né, para ajudar um colega que está passando por aquele momento, né, uma pessoa no grupo que está passando por um bullying, uma exposição, uma ridicularização, como para a pessoa mesmo que está passando por esse processo, saber se posicionar, buscar ajuda, estar sempre acompanhado, não evitar de ficar sozinho, buscar ajuda de adulto, conversar com a família, saber que não está sozinho, porque quanto mais ele demorar para fazer isso, mais o agressor vai se engrandecer. E o nosso cérebro tem uma coisa que ela entra no loop, né? Compulsão à repetição. Então, o pessoal passou por tudo isso, não resolve. Quando cresce, você acha que ele não vai repetir esse mesmo padrão? Aí, se ele for, principalmente se ele se sentir poderoso, é onde ele vai correr, né? Vai ser a fuga dele, né? Então, exatamente. Aí a pessoa vai para a vida e passa por várias situações e fala assim, eu não sei porque essas coisas só acontecem comigo. Por que essas coisas só acontecem com você? Se você tem coisas na sua vida que você não olha, não busca, não limpa, quer encarar, porque muitas vezes a pessoa até lembra, mas ela fala assim, isso passou, isso está lá atrás, não quero mais mexer nisso. Só que aí, como adulto, mesmo assim, tu não quer mexer, mas tu fica atraindo situações daquilo que te aconteceu no passado. Mas é exatamente isso. Hoje em dia, às vezes, quando eu falo um pouco sobre terapia, assim, com as colegas, com as pessoas que eu conheço, ela fala assim, nossa, mas mexer nesse passado aí, nossa, é muito lixo, muita coisa ruim, não quero mexer nisso, não. Aí tu imagina, não mexo no passado porque vai mexer comigo. São muitas coisas ruins que eu tenho consciência que tem. Só que assim, trazendo para um mundo bem real, aquilo não presta, aquilo tem odor, aquilo é excremento. Eu coloquei como excremento, eu tampei, é uma merda que aconteceu e eu tampei. Mas eu nunca limpei, tá lá. Uma hora ou outra, ainda que esteja debaixo do tapetinho escondido, ainda que eu não queira pegar, alguém vai tropeçar e aquilo vai vir à tona. E quanto mais velho o cocô, mais fedido ele fica, né? Mais fedido ele fica. Então, quanto mais aquilo tá lá dentro da gente, se você não vai, porque você quer olhar, o que aconteceu aqui? Por que isso acontece? Ou por que eu ainda faço isso? Por que eu ainda me envolvo com isso? Por que eu ainda me deixo levar por isso, né? Se eu não faço isso conscientemente, com a força, com o poder pessoal todo ativado, porque eu quero fazer, eu escolhi fazer, eu vou cair numa fragilidade que a vida vai me levar a limpar a sujeira que está lá. Então, eu frágil e aquilo vem. É como Covid, é como as doenças oportunistas. Você abre uma brecha, a imunidade cai e aí os oportunistas chegam. Simples assim. É natural, tá lá. Por onde você passou na sua vida e ficou sementes boas ou ruins, você vai passar e você vai voltar fazendo o mesmo caminho, colhendo tudo que está plantadinho, bom e ruim. Mas eu fui vítima, sim, mas o que é que você pode fazer com isso para você mudar essa situação? Não continuar sendo a vítima daquilo que aconteceu há 20, 30, 40 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Então, quanto mais rápido você percebe e você vai lá com os olhos da luz, né, levando claridade, levando clareza, você vai e diz assim, pronto, agora eu já sei por que é. Alguém me ajudou a ver isso, né? Porque às vezes também você vai sozinho, cheio da presunção, aí chega lá na ferida e você rala, você sabe que a ferida está ali. Aí você rala, chora, dá as costas e sai andando. Você só foi lá se magoar, fazer ela inflamar, infeccionar por um tempo. Você não curou nada. Você só foi lá se magoar e depois você fechou a porta de novo. Então presta atenção, a ferida está lá, é para você asepsiar, tirar, como um enfermeiro, vai lá, raspa, tira tudo que não presta e fecha para nunca mais voltar. É para sarar. É para sarar, não é para você ficar lá brincando de tô vendo. Vou lá e me magoo, sangra mais um pouquinho, eu coloco mais umas tranqueiras de toxinas aqui dentro e assim eu vou vivendo. Então é assim que a gente vai vivendo, pegando toda essa tranqueira e colocando para dentro, para debaixo de um tapete, né?
Olha, Raia, a coisa é tão séria que tem pesquisas que apontam que as pessoas que passam por esses tipos, né, de violências, sejam elas dentro de casa, ou seja na escola, ou seja no trabalho, elas vão ter sempre, sempre, por causa dessas violências, elas vão crescer. E não é só aquela pessoa que tem um problema psicológico. Elas vão sair do psicológico para ter os distúrbios como sono ruim, má digestão, problemas gastrointestinais, sintomas psicossomáticos, ansiedade, angústia, depressão, e chega num ponto que você não consegue evitar os pensamentos suicidas. Então, esses sintomas que eles vão passando, vai pensar, já passa para a doença mesmo, né? Você começa a ter tanto a doença emocional, como você começa a ter as doenças físicas, eles vão se transformando nos transtornos como o quê? Você pode ainda não ter chegado aqui, ó, nos problemas físicos, mas aí você não sabe por que você está tendo algum pânico, tendo como você trouxe essas fobias contra a escola, fobia social. Está ansioso com qualquer tipo de coisa, você já se torna uma pessoa ansiosa. Só de falar em alguma coisa, você vai fazer ou vai acontecer um eclipse na Lua, sabe-se lá quando. Você já está aqui, né? Todo ansioso por causa daquilo. O que, é que será que vai acontecer? Eu vou ter que cuidar disso, vou ter que cuidar daquilo. E se isso, e se isso, e se isso? E quando não, quando a pessoa, por conta desses distúrbios, ou por conta de alguns bullying que sofreu, por ser mais gordinha, por ser mais magrinha, por ser o palito, por ser o mais comprido, né? Ou por ter uma opção sexual diferente, o que é que sobra para essas pessoas? Às vezes as pessoas se tornam, né? Aquele transtorno lá da bulimia. Você não sabe por que o adulto se tornou naquilo. Não foi de um momento para o outro, gente. Então, tem sempre aí essas histórias, né? Das coisas compulsivas, deixando sempre aí esse pós-traumático, né? Não é sério isso? Muito sério, né? Então, e a forma de ajudar, você já fez tudo isso e você ainda sofre bullying. Hoje em dia existem até leis, né, para punir esse tipo de comportamentos. Porque é tão sério que existe até leis que punem esses jovens que insistem em continuar com esses comportamentos. Então, não tem mais porque a vítima cala a boca, porque a vítima fica quieta, porque a vítima aceitar, entendeu? Só aceito aqueles que querem aceitar mesmo. Aqueles que não se sentem... Porque eu falo assim, gente, hoje em dia eles têm tudo a favor deles. Eles têm lei que ajuda a punir. Eles têm, hoje em dia, as escolas estão muito mais abertas a entender a gravidade do bullying. Eles estão dando suporte aos alunos. Tem escola que já tem até psicólogo, né? Tem, na maioria da escola, existem as câmeras que, se a escola mesmo quiser, ela vai buscar nas câmeras e vai ver o comportamento. Então... Já inibir, né? Antes que aconteça uma coisa séria, né? Por isso que também é importante os pais estarem nas reuniões nas escolas e querer estar sabendo do diretor. Como é que é essa turma? A turma do ano tal é terrível, a turma do ano tal é terrível. Mas terrível até que ponto? Até onde vão as brincadeiras de mau gosto, tidas de mau gosto aqui dentro? Porque se acontece alguma coisa e os pais podem exigir as câmeras, né, as filmagens, o que tem guardado ali, eles podem entender e a justiça pode chegar junto, mostrando que aquilo ali poderia ter sido evitado. Exatamente. Né? Porque eu falo assim, se eles põem as câmeras para eles não danificarem a escola, para movimentar, para monitorar, né, o comportamento deles na sala de aula, para acompanhar eles durante o vai e vem nos corredores. Então, eles estão por dentro de tudo que acontece. Uhum. Então, eu falo assim, hoje em dia, os jovens, as famílias que passam por esse tipo de problema, é aqueles mesmo que ou não têm consciência ou realmente fechou os olhos e não quer enxergar, entendeu? E não quer ver. Porque eles têm tudo a favor. Mas o primeiro passo é se conscientizar, né? E parar de achar que é só uma brincadeirinha. Eles precisam passar por isso. Outro dia eu até estava falando, você falando que tem muitas pessoas que falam que tem que passar por isso para se afirmar, para ser, principalmente para o menino homem, né? Ser macho.
Tem gente que fala, outro dia eu fui numa psicóloga, a psicóloga ainda falou pra mim, não, mas de vez em quando tem que dar um puxão, tem que dar pegar uma cinta, dar uma cintada mesmo, para não virar macho. Eu falei assim, mas já pensou, para mim ter um filho macho, desse jeito ele vai ser macho não. Né? Porque eles não precisam passar por isso para ser macho. Não precisa passar por Gente, a realidade desse mundo, a realidade hoje deles, né? Além de toda a proteção, além de tudo, eu não creio que seja necessário essa humilhação. Eu não creio que hoje o pai e a mãe que sabem criar um filho, eu não creio. Ou antes, no nosso tempo, era normal. O pai e a mãe batia, a gente não ficava com ódio, a gente não ficava com mágoa, a gente não ficava o resto da vida doente porque tomou surra. Gente, se fosse para estar doente o resto da vida, eu não tenho mais nem vida, porque todo dia eu levava uma surra duas. E eu sabia, de có e salteado, que eu já ia levar, porque eu já sabia o que eu estava fazendo para levar. Eu já tinha virado vício. Já sabia, né? Mas fazia. Já sabia, já fazia, sabendo que aquilo não ia dar certo. Mas era bom fazer, quando você se torna assim, aventureiro demais, né, Arenice? Então você se torna assim, a Arenice era outra que apanhava direto. Você é aventureiro demais. Então, assim, se seu pai pegar, lhe mata, né? Olha, isso aqui, não sei o que, pronto, eu vou ver agora mesmo se mata. Eu já sabia que eu ia levar. Graças a Deus que nunca foi, como ele falava, né? Ele sempre disse, na cara de um homem e de uma mulher não se bate. Polícia bate na cara de vagabundo, na cara de um homem e de uma mulher não se bate. Não se bate num filho dando murro, porque não é vagabundo. Agora, o pai pegar, que ainda era bento, né? Vamos tirar o que cinge os rins desse pai. Vamos tirar a cinta e vamos benzer essa criatura, que deve estar com uns 15 capeta. E ó, tchá, tchá. E tudo era traquinagem de criança. Tudo traquinagem de criança. Mexer em roça que não devia, tomar banho no rio que não devia. Gente, mas era a diversão que a criança tinha. Você vivia para aquilo. Eu já sabia que ia tomar surra, o que é que tinha? Eu já tinha me divertido, estava mais nem aí. E no outro dia, tinha diversão de novo, tinha surra de novo, qual o problema? Então, você pegar hoje uma criança e querer bater por alguma coisa, só vai ser o único na vida que vai apanhar, porque ninguém mais bate, naquele tempo todo mundo apanhava. Então, tu tira uma criança de um contexto para tu satisfazer um desejo seu. Não é um ensinamento, é um desejo seu. Você está irritado naquele momento, você está frustrado naquele momento, você vai descontar naquela pessoa aquilo que você está sentindo. E depois, com a cara de lavada, vai vir querer pedir perdão. Não tem perdão também, não, bem. E a gente trabalha com perdão, isso aqui. Bateu porque quis, quer bater de novo, bate. Agora não vem com a cara de lavada dizendo que não sabia o que estava fazendo, não. Se não sabia, vai entender o que é que fez. Se quiser fazer de novo, vai fazer sabendo, para não pedir perdão, não, porque não tem. É verdade. Real. Como é que tu vai pegar uma criança hoje, só ele, e tu vai dizer assim, você não fez, agora eu vou lhe dar umas 5 cintadas para você ser isso. Olha o tamanho da mágoa, olha o tamanho da humilhação que vai fazer com a criança. É mais fácil você sentar com ele e dizer assim, você nunca mais vai pegar no videogame. A criança vai sofrer tanto, mais que a sua. Mas vai. Eles vão pedir até para Vai pedir, mãe, me dê uma surra, mas não me tira o jogo, não me tira o telefone, não me tira a internet. Porque cada coisa no seu tempo, né? Cada coisa no seu tempo. E aí, brincadeiras à parte, vamos fazer o seguinte. Já termina o teu fechamento, porque o povo, minha filha, correu pro jogo, tá? Tá todo mundo no jogo. Ninguém quer saber de Maria Viana e Raimundo hoje, não. Eu esqueci da benção do jogo. Não, eu não me incomodo, mas tá todo mundo aqui na rua já assistindo. Eu até lembrei, mas eu falei, como fica gravado, e eu realmente para jogo não me incomoda muito. Entendeu? Então, mas o povo quer, né? É verdade. Então, gente, assim, ó. Se você tiver um filho, alguém que você perceba esses sintomas, dê mais atenção para ajudar eles. Se for o caso, procure uma pessoa especializada para fazer uma terapia, para ajudar. E se você passou por tudo isso que a gente levantou aqui, se você se sente que realmente precisa, né, desse acompanhamento, não fica com vergonha achando que terapia é coisa de louco, terapia é coisa de quem não... Porque a gente às vezes é criado num contexto onde a gente, as pessoas falam assim, para de bobagem, esquece isso, deixa isso para lá. Só que isso está machucando você. Então, é você que
tem que saber se você realmente precisa ou não. E para de escutar os outros. Né? E se presenteia. Porque eu falo assim, a gente está se deixando para depois, se deixando para depois. Só que a vida vai passando. Aí você não cuida de uma coisinha que hoje é simples, que você consegue enxergar, ver que precisa, mas você não quer fazer. Rai, sabe o que é que eu escutei aqui do meu ladinho, né? Eu escutei aqui do meu ladinho. É tão bom essas coisas que a gente escuta assim, do ladinho, né? Nós estamos com pessoas muito privilegiadas, né? Nós estamos aqui, que ficaram conosco, né? Arenice Baco e Márcia. Né? As duas também estão ali numa pegada violenta, né? Com o nosso mestre lá, o Jacob. Né? Então, são pessoas que merecem um tratamento melhor. Não estão no jogo. Vê se tem mais alguém. Vamos fazer para essas lindas, maravilhosas, eu não sei a Márcia como é que reage, né? Mas vamos fazer para elas uma demonstraçãozinha do desabuso, né? Para desabusar desse pessoal hoje. Merece sim. A Arenice já passou, né? Já fez comigo, algumas pessoas dela já fez, mas a Márcia não teve condições de passar ainda não passou. Então, de repente, a gente pode, né, aqui nós duas, eu sei que você não tem para grupo, mas você pode me trazer, eu peço para você fazer isso, tá? Você levantar a energia e pode deixar que depois eu aplico, porque aí eu suporto o grupo, eu dou o suporte. Né, a aplicação mesmo da codificação para o grupo, e aí eu vou, quando eu estiver fazendo, ou eu acho que eu vou fazer melhor ainda, eu vou fazer a proteção e eu vou colocar você com sua ferramenta junto da minha, né? E aí a gente pode só para dar uma degustação para as meninas, que eu acho que elas merecem. Todo mundo abandonou e foi assistir o jogo. Mas aí a gente pega e presenteia elas, né? Agora, como é que a gente vai fazer esse presente para elas? Eu não vou fazer aqui, porque realmente as pessoas vão passar depois do jogo, né? Eu vou fazer... Olha, a Claudinha está aqui também. A Cláudia é de Minas, foi uma das pessoas que eu conheci primeiro pela internet. Né? A Cláudia, a gente vai estar fazendo uma sessão, uma pequena demonstração de desabuse-se. Mas eu vou fazer isso pelo WhatsApp, tá? Não vou deixar gravado, tá, Raimunda? Tá bom. Tá? Porque a gente não fez uma preparação toda, né, para poder estar levantando essa energia e tá coisando, mas eu vou estar chamando as meninas. Se vocês quiserem, vocês entram, senão vocês recusam a ligação, tá bom? E aí a gente vai fazer aqui, aproveitar que eu tô com saudade de trocar mais a Rai, e a gente já aproveita e faz para todo mundo. Pode ser, Rai? Pode ser. Então, gente, fica com Deus, tá? Obrigada pela atenção, obrigada, Maria, pelo convite. Adorei falar sobre esse tema, movimentou bastante energia aqui, levantou bastante consciência, né? Trouxe muita clareza para pessoas que, de alguma forma, passou por isso. E se isso ainda te incomodou, te doeu, busque ajuda, né? Busque uma terapia, busque trazer mais consciência de mais coisas, que eu tenho certeza que não é só isso. E durante a vida toda, e não é só nessa área, né, gente? Tem em todas as áreas, na área financeira, na área da saúde, na psicológico, religião. Em todas as áreas da vida a gente se confronta com de submissão, né? Você está sempre submissa, você está sempre na obrigação, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, é meu dever, isso é meu dever, aquilo. Onde tem, assim, obrigação e dever, tem abuso no meio. Então, vamos desabusar mesmo. Vamos ter uma vida mais fluida, mais... Olha, para as meninas que chegaram agora, a gente já estava saindo, e eu propus para a Raimunda para a gente fazer uma sessão, né, uma mini sessão, uma degustação do desabuse-se, né, dessa energia, que é uma energia maravilhosa, gente, é uma energia codificada, canalizada, uma energia leve, uma energia de amorosidade, de acolhimento, de não julgamento, de tudo que pode ter acontecido com você ou você ter feito com os outros em matéria de abuso ou de autoabuso, ou daquilo que tiraram de você, o direito de você falar, o direito de você se expressar, o direito de ser você, o que você quiser ser, de estar onde você queira estar. Então, esses abusos acontecem desde a hora que a gente começa a andar e alguém já diz logo, não põe a mão aí, não pega aquilo, não faça isso, não faça aquilo.
É um ensinamento? É. Só que muitas coisas foram podadas. A gente passou a todo mundo fazer isso. Então, quando você trabalha com a energia do desabuso, isso é simplesmente para você recuperar de volta o poder da essência que você é, daquilo que você chegou para ser no mundo. E hoje pode ter muitas camadas cristalizadas em cima de você, impedindo de você expandir, impedindo de você ser aquilo que você nasceu para ser e de entregar para o mundo aquilo que você tem que entregar. Então, como a gente já estava ali, todo mundo tinha corrido para o jogo, ó que povo esperto. Quando eu falei do desabuso, já tem mais pessoas. Tá. Já tem mais pessoas. Aí ele está puxando de volta, Maria. A energia está indo buscar. Então, eu vou fazer o seguinte, se vocês, né, Fred, seja bem-vindo, né? Se vocês quiserem realmente participar, eu não vou fazer aqui, né? Eu já fiz essa degustação, acho que na segunda live falando do desabuso-se, mas se você quiser realmente participar dessa mini sessão, dessa degustação, você vai entrar lá no meu feed, tem o número do meu telefone, você vai entrar, eu vou lhe dar. Nós estamos às 16h30. Às 16h35, nós vamos estar começando. Então, vai levar ali uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Se você tiver afim, você entra por lá, porque nós vamos fazer pelo WhatsApp, tá bom? Combinado, Rai? Combinado. Então, vou estar chamando vocês, tá? Se tem alguém que não tem o meu telefone e quer participar, vai lá na bio. Agora, se você já tem o meu telefone, demorou grandão para você ficar ligeiro, porque quem estava aqui na live, que eu sei que tem o telefone, né? Ó, a Arenice, a Mábia, a Márcia, a Claudinha já saiu, provavelmente não vai querer, então eu vou estar chamando essas pessoas. Se quiser, então a Mari, a Melry e a Maria, se quiserem participar, dê um pulinho lá na bio rapidinho, que eu vou dar 5 minutinhos, tá bom? Para poder a gente estar começando, fechou? Até daqui a pouco, tá? Beijo. Beijo.